quase que pirei. Goiás é bom demais. Isso mesmo, já está aqui para bater um papo com a gente a psicóloga a doutora Queriele Rodrigues, que vai falar com a gente sobre um assunto muito importante, né, Léo? Nós estamos terminando aí o mês de setembro, a gente ainda não tinha tocado nesse assunto aqui, que é o Setembro Amarelo, o mês de conscientização ao suicídio. Muita verdade. gente passando por isso, né? Muita gente passando por isso e pouco se fala, eu acho que fala pouco, Sim. sobre a saúde mental, fala-se da saúde física, que todo mundo quando fala que é saúde física é academia, é alimentar bem e tal, mas o que será que é tudo isso mesmo? De que forma que a física atinge a mental? Como é que a gente vai trabalhar tudo isso? E para tirar essas dúvidas, seja muito bem-vinda, doutora, é um tema muito bacana e eu espero que a senhora esclareça coisas bem bacanas para nós. Obrigada, Léo. Olá, Breno. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que é tão importante. Importantíssimo. Muito importante. Vamos começar falando que recentemente teve uma influenciadora digital que tirou a própria vida devido a estar muito na internet, a críticas feitas pela internet, e hoje nós estamos vivendo um mundo de internet, no celular, no Instagram, nas redes sociais. Eu quero estar lindo, bonito e por aí vai. Como agir dessa maneira? O que fazer? Porque o mundo está tão complicado, por tanta coisa que nós passamos, e ainda agora tem a rede social que nos arrebenta, né? Porque não é aquilo tudo que a gente vê. Sim. E aí, como agir? Isso leva ao suicídio? Então, Breno, eu sempre gosto muito de trazer que, tratando-se do comportamento humano, não existe uma relação de causa e efeito. Porque está acontecendo algo aqui que isso vai acarretar num suicídio. A gente sempre parte de uma perspectiva dentro da psicologia multifatorial. Ou seja, o indivíduo ele é bio, psico, sócio espiritual. Né? Ele é um ser integral, composto por 4 esferas. Quando a gente fala da esfera social, aí sim todos esses fatores externos do mundo contemporâneo, de um mundo que a gente comenta muito que é um mundo hedônico, né? De busca de prazer instantâneo, de fast food mesmo. Então a pessoa tá com fome, ela entra num aplicativo e pede a comida, em 30 minutos a comida chega. Ela quer sair, ela vai no fast food, ela dá uma voltinha, sai com a comida. Ela quer uma roupa, ela pede no aplicativo. Ela quer um livro, chega no outro dia. Ela quer ficar bonita, ela coloca também, né? um filtro no Instagram e tá maravilhosa. Então, o tempo todo é pregado uma busca instantânea por prazer. E as pessoas não estão preparadas para lidar com o sofrimento, com as suas angústias, com as emoções desconfortáveis. E o espelho não tem filtro, né? O espelho não tem filtro. Então, assim, a eu vida vou real, né? Não fugindo tem filtro. do espelho, né? Porque eu olho no espelho todos os dias para me arrumar, mas eu fujo da real mesmo desse espelho. Tem um autor que fala, eu gosto muito dele, que ele traz uma analogia da Branca de Neve, quando a madrasta ela olha no espelho e pergunta pro espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E quando o espelho responde que sim, que existe alguém mais bela do que ela quebra o espelho, contrata o matador, vira o mundo de cabeça para baixo e vai em busca de uma resposta favorável. Sim. Quantas madrastas nós temos tido hoje no mundo contemporâneo? É que não há espaço para ser diferente. E é tão interessante isso, porque, falando da Branca de Neve, isso aí já nos acompanha desde o princípio. Tem essa questão, essa cobrança, né? Tem sempre a vizinha mais bonita, tem sempre a pessoa que é mais magra, tem sempre a pessoa que está, assim, com diferencial, e a gente não se prende na questão da qualidade dos outros, a gente se prende no que a estética está mostrando, porque às vezes a pessoa está tão linda, perfeita, maravilhosa e está toda arrebentada por dentro. A grama do vizinho, né? É mais verde, né? Bem mais verde. E qual que é o princípio para tratamento de tudo isso? Então, eu acredito que o autoconhecimento é sempre o melhor remédio para todas as dores, né? Independente do transtorno, independente do processo de sofrimento, do que está gerando esse sofrimento, o autoconhecimento ele liberta. É mais sobre dentro, menos sobre fora, né? É um processo de dentro para fora mesmo. Então, na medida que eu identifico quem eu sou, identifico o meu próprio padrão de beleza. Eu falo muito para as minhas clientes, ser bonita é ser você. Ser bonita é descobrir quem é você. Isso é fácil. Porque, por exemplo, é bonita, né, doutora? Por favor. Léo, mas sabe por que é difícil? Porque até para você entender o que é bonito, o que não é, você parte de um padrão.
E esse padrão social, ele é introduzido desde a infância, quando a criança ganha uma Barbie lá, né? Verdade. Por mais que, por exemplo, se a gente for estudar a história da Barbie... mas até pra mamãe repreender, pra mamãe falar, isso partiu de um pressuposto, de um padrão. Porque, assim, na boa, não é favorável vender um padrão de diversidade. Não é favorável falar de uma Barbie gordinha, de uma Barbie magrinha, uma Barbie com cabelão, uma Barbie... E tanto é que, por exemplo, se a gente for estudar a trajetória das Barbies, a Barbie estereotipada, ela existe desde sempre. Sempre. Só que era assim. muito melhor para a indústria da beleza, para o comércio, propagar esse padrão. Porque quanto mais eu olho para esse padrão e eu olho para o espelho e eu estou insatisfeita, eu aumento o consumo. E aí, nesse processo, vem a rede social, né, Breno? Para favorecer, porque daí é uma busca instantânea por prazer. Você entra na rede social, só tem um mundo maravilhoso, ninguém posta o boleto que tem para pagar. E aí, cada vez mais, eu vou vivendo essa fuga de mim e essa necessidade de ocupar os vazios que já existem na minha alma, na verdade. Porque tudo isso só é gatilho para o que já aconteceu lá na infância. Ela sempre atingiu mais as mulheres, porque hoje está tendo também a questão do masculina, né? Porque os homens hoje em dia estão assim, se cuidando mais, né? Eles estão indo em salões, também estão colocando próteses no peito para já deixar marcado, para estar bem malhado. Então, sempre pegou mais as questões femininas. A mulher tinha essa cobrança maior. Né? Tanto é que as mega modelos daqui, da Linda Evangelista, Naomi Campbell, vamos falar a verdade sobre essa questão, que ela surgiu bem depois, né, por ser uma negra, ela tornou-se algo muito revolucionário, que a gente também não tinha esse estereótipo de beleza, essa referência de beleza, né? Porque a Barbie era loira, magra, peito durinho e tudo mais, então as outras já eram inferiorizadas. Então você raramente via numa passarela de moda uma negra desfilando. Então essa imposição ela ficou mais clara agora no período das redes sociais, né? Que parece que nos cobra. Sim. Então, assim, isso afeta lógico, o mental, né, que a gente se cobra, a gente... Olha, parecendo que eu estou ensinando para ela, eu estou perguntando. E a parte física também, lógico, ela é afetada. E o que isso acarreta, doutora? Eu acho que primeiro é importante a gente entender a base. Então, quando o indivíduo ele nasce e é inserido num contexto social, ele nasce basicamente raso. Tem um autor da psicologia que chama Vygotsky, que estuda o desenvolvimento infantil, que ele vai falar assim, a criança é uma tábua rasa. Quando ela nasce com alguns traços dos pais, que já foram herdados, traços de personalidade. Só que quando ela é inserida num contexto social, o que ela vai viver, o que ela vai ouvir, como ela vai se sentir, como os pais acolhedores vão tratá-la, tudo aquilo que essa criança vai vivendo ao longo do percurso ali da primeira infância, especialmente até os 10, 11 anos de idade, vai contribuindo para a formatação das nossas crenças. O que é crença na psicologia? O que eu acredito que eu sou? É a nossa autoestima. É a imagem que a gente enxerga no espelho. Então, se eu, por exemplo, durante a minha infância, presenciei algumas situações que foram estímulo para que eu enxergasse e percebesse que eu não sou digna de ser amada, valorizada, amparada, que eu não tenho os requisitos necessários para romper na vida, para encarar os desafios, para lidar com a dor, para conquistar relações saudáveis, para conquistar um bom emprego, ter uma carreira de sucesso, automaticamente eu vou ter menor flexibilidade cognitiva para lidar com as coisas, menor resiliência para lidar com situações que fogem do meu curso, menos amor próprio. Então, fala-se muito do amor próprio, né, nas redes sociais. Mas aí o indivíduo, ele sai dessa infância com crenças desestruturais e na vida adulta ele vai buscar ocupar esse vazio. Ele busca como? Buscando padrões, querendo se parecer com os padrões, colocando máscaras para caber em mundos que não são seus. Para que a gente não tenha uma evolução. É como se fosse uma hereditariedade. A sua avó me ensinou assim, então é assim que vai ser. Então, eu acho que não unicamente os pais, mas o contexto social em geral vai interferir. Claro, o papel dos acolhedores é de suma importância aqui. Porque a mamãe, quando ela tira o peito e dá de mamar pro bebê, ali a criança está aprendendo o primeiro toque, o primeiro gesto de amor. O quanto ela é digna de ser amada. Quando a criança chora à noite porque teve um pesadelo e o pai vai lá, liga a luz, fala, o papai te protege, Breno. Não precisa chorar. Ao invés de virar e falar assim, levanta, você é homem, não chora. Homem não pode chorar.
ao invés de invalidar, esses pais estão ali oferecendo nutrientes de amor, amparo, valor, a probabilidade desse indivíduo estar mais fortalecido na vida adulta para lidar com seus sofrimentos é maior. Mas tem a escola, né? A gente fala muito do bullying na escola. A convivência com a sociedade. A convivência com a sociedade. Mas assim, sim, a infância ela é uma terra fértil para qualquer plantio. Sim. Então, se você der uma semente boa para a criança, ela vai plantar e vai germinar e vai crescer e vai dar frutos. Se você dá uma semente ruim, da mesma forma vai plantar, vai colher, vai germinar. E aí os ciclos eles vão se repetindo. Porque a sociedade de hoje, a geração de hoje é reflexo da geração anterior, que é reflexo da outra. É uma hereditariedade. É uma hereditariedade. Isso mesmo, já voltamos aqui com o nosso bate-papo com a doutora Keriele Rodrigues, psicóloga, onde nós estamos abordando Setembro Amarelo. E antes que o Léo comece a falar, e não pare, gente, eu já vou fazer a minha pergunta. Doutora, eu preciso de terapeuta. Doutora, vamos marcar um horário pra ele? Eu preciso de tratamento. Isso aí Urgente. Essa é uma forma de reprimir a gente, né? Eu não Amanhã, posso falar. segunda-feira, eu acho que você já deve pôr na sua agenda, primeiro horário, atendimento Leonardo Arruda. 12 horas de atendimento, porque é muito o que eu tenho pra falar. Doutora, essa é uma iniciativa global que tem como objetivo principal sensibilizar as pessoas, né? Conscientizar, na verdade, as pessoas. E qual que é a importância da gente cuidar da nossa saúde mental para prevenir o suicídio, né? Porque a gente não sabe. Hoje eu te vejo nas redes sociais, como a gente falou muito das redes sociais no primeiro bloco, mas eu não sei o que você está passando, eu não sei o que o Leonardo está passando, ou as pessoas que estão em casa estão vendo e estão passando. Qual que é a importância? Como que a gente deve cuidar da nossa saúde mental? Quais são os primeiros sintomas que aparecem? Fala assim, opa, eu estou doente, eu tenho que procurar ajuda. Breno, no bloco passado nós falamos um pouco da base, né? Sim. Então acho que a primeira estratégia é entender essa base, porque considerando que a minha base ela vem lá da infância, na relação com os meus acolhedores ou mesmo com o meio, a gente tá falando de ser humano. Então, por exemplo, os nossos pais, eles vão errar e não é intencionalmente, eles vão errar, eu brinco, nenhum pai brinca de dar errado. Sim. Eles fazem na melhor das intenções. Nenhum professor, dificilmente, né, apesar que a gente ouve falar muito aí dos casos, mas, enfim, as pessoas, elas fazem pautado na visão de mundo delas. E, por vezes, o modo como o outro se comportou comigo vai interferir diretamente na forma como eu construo a minha personalidade. Uma vez que essa personalidade está construída, na vida adulta, ela vai interferir em tudo, inclusive na minha saúde mental e física, né? Porque a gente tá falando de um ser aí que é integral. Então, o primeiro passo é entrar em contato com quem eu sou, é elevar o meu nível de autoconhecimento. Percebi que estou com humor desregulado, isolamento constante, mudança abrupta de humor, então estou muito explosivo, muito chorão, muito triste o tempo todo, muito ansioso, né? O coração tá batendo o tempo inteiro acelerado, aquela angústia, aquele nó na garganta. Estou tendo uma perca de prazer em atividades que antes eram prazerosas para mim. Então, final de semana eu costumava jogar uma bola, eu costumava encontrar um amigo ou uma amiga. Hoje eu prefiro ficar em casa dormindo. Sono irregular, alimentação irregular, como de mais, como de menos. Enfim, são alguns dos sinais. E como entrar em contato com isso? Procure ajuda. Talvez no nível que você está, você já não vai conseguir mais. Pode me levar para uma clínica. Me coloca assim, aquela camisa de força. Nossa, não, doutor. Mas aí sabe o que é o legal, Léo? Porque agora já não tem mais essa, porque antes existia um tabu em torno né? Isso que eu ia falar. do psicólogo. Então assim, psicólogo era pra doido. Não tô doido, eu consigo Sempre manejar. teve esse comentário. E hoje, psicólogo é luxo. Tem gente que posta lá e fala, estou na terapia, né? Ou é necessidade pra quem quer ter uma vida mais leve. A terapia leve. ajuda a gente no dia a dia. E antigamente, né? o povo tinha até umas brincadeiras que eu achava assim, de extrema grosseria, que era o seguinte: quer terapia? Mulher precisa de terapia, não. Terapia cheia de louça. Então, essas coisinhas, assim, as pessoas não têm noção do quanto, né, que essas falas são ruins. A senhora fez um comentário, chamando a senhora de senhora, doutor. Então, não, ela é nova. Tem que dar pra ser minha neta, minha gente. Fez uma questão, assim, sobre a parte que nos atinge, né, a parte da infância que nos atinge. Eu quis voltar nisso, porque eu conheço muita gente que é assim, explosiva, mas a gente vê que não é uma questão de problema. É porque é da essência da pessoa.
Mas sempre foi. Isso aí. Muita gente fala, não, fulano é daquele jeito mesmo e tudo mais, ela é a essência dela. E isso, então, são resquícios de algo que vem da criação daquela criança junto aos pais e pode colocar isso junto à escola também? Pode ser, Léo. Eu até comentei no começo que, tratando-se do comportamento, não existe uma relação de causa e efeito. Existe uma perspectiva multifatorial. Só que a gente, na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, nós sempre partimos do pressuposto que todo excesso esconde uma falta. Então, eu sou muito explosiva ou eu sou extremamente passiva, eu sou aquela pessoa que, papum, todas as vezes que pisa no meu calo, eu vou pra cima. Ou então, eu sou sempre a que engole, a boazinha que não impõe limite, a que diz sim pra todo mundo, a que foge do conflito. Isso pode sim ter um pé lá na criança ferida. E a gente precisa olhar pra isso. Porque quando nós falamos da saúde mental, uma pessoa, ela não surta do nada, sabe, Breno? Essa influencer, que eu nem sei quem é, não ouvi a história, mas pra ela cometer um suicídio, falando agora da campanha de Setembro Amarelo, não é do nada, né? As pesquisas apontam que 700 mil pessoas morrem por suicídio. A cada 45 minutos, uma pessoa morre. E dessa pessoa que morre, 20 outras pessoas, 20 tentativas são frustradas. Então, quantas vezes as pessoas vão dando sinais do tipo, nossa, tô com vontade de sumir. Nossa, tô com vontade, assim, ir pra Nárnia. Não quero ver ninguém. Né? Não quero ver ninguém. Eu quero ficar no meu quarto, eu quero dormir. Vontade de morrer. E aí alguém vira e fala assim, não, você não pode morrer, não. Morrer é pra fraco. E a gente, às vezes, nem leva aquilo Quem como fala se não fosse faz. Nada. Fala, não, a pessoa tá brincando. Frescura, é Aconteceu. falta de Deus. Então, assim, é falta verdade. de fé, vai orar mais, vai rezar mais, vai... Então, assim, frases, tanto é que a campanha desse ano se precisar, peça ajuda. E é muito mais para abarcar pessoas que estão ao redor da pessoa que está com ideação do que, de fato, a pessoa em si. Porque eu até venho falando muito, a escuta atenta pode ser a salvação dessa pessoa. Mas quando a gente percebe assim, fulano, você tá com problema, você precisa de ajuda, vamos, eu te ajudo e tal, te levo pra... E a pessoa não quer. Por exemplo, tem 6 meses aconteceu que a minha cunhada se matou. Né? Era instrumentadora cirúrgica, muito bem relacionada, possessiva, um amor assim doentio que ela tinha, ao ponto de prender o marido dentro de casa e tal. E eles viveram juntos 10 anos, mas sim, grudados mesmo, um raio-x um do outro. E a gente foi notando uma diferença e tal. Inclusive, ela faleceu no dia 8 de março. Dia Internacional da Mulher. Foi numa terça-feira. Na quinta-feira eu estive com ela estava transtornada. Eu tomava muito medicamento, tal, pela facilidade. Tomava até morfina. Aí foi tomando. Meu irmão com a perna quebrada, ela medicava ele, né, por ser enfermeiro e tudo mais. E eu falei assim, você precisa de ajuda. Aí ela olhou pra mim e falou só assim, a ajuda minha já chegou. Em breve você vai saber, porque eu já tentei várias vezes e não deu certo. Mas agora você vai ter uma resposta muito positiva, vai ser em breve. Eu até comentei, falei, gente, isso aí não tá interessante. Aí, resultado, infelizmente, tomou muito medicamento, não resistiu. Mas aí, nesse caso, eu comuniquei a algumas pessoas, inclusive pessoas ligadas à família, mas ninguém tomou atitude. O que se fazer diante de uma situação dessa? Então, Léo, enquanto eu tava te ouvindo, eu fiquei pensando assim, onde tá a rede de apoio dessa pessoa? Marido, ela era casada? Marido, os filhos, o quanto de fato teve uma entrega das pessoas de falar assim, olha, eu tô aqui com você, Breno. Se você não quer procurar uma ajuda profissional, tô aqui, nós vamos chorar juntos, nós vamos sofrer juntos, mas eu não te largo, né? Tanto é que quando a pessoa tá com ideação suicida, que ela chega no consultório, o trabalho é feito com ela, mas o trabalho também é feito com a rede de apoio. Por vezes, quem chega até mim não é nem a pessoa que tá pensando em se matar, é o marido, é a mãe, né? Para se munir de informações e de estratégias para saber como ajudar. Porque, por exemplo, nesse caso, quantos sinais ela deu de que ela não estava bem e que ela precisava até, além do psicólogo, principalmente um psiquiatra, porque nesse caso é intervenção medicamentosa, inclusive para manejar aí esse contato que ela tinha com a trabalhava em uma clínica que tinha psicólogos, psiquiatras e várias outras funcionalidades e as pessoas estavam notando. Mas infelizmente, o que mais a gente vê, e eu falo que eu trabalhei em hospital por cerca de 15 anos, o que mais a gente vê no ambiente hospitalar são pessoas doentes cuidando de quem cuida. E o que gera assim também, aí vira um transtorno Isso maior forte, ainda, hein, gente? Vira. Por favor, cuidado com a interpretação. Mas assim, porque nós nascemos tanto para cuidar
Desde cedo, a criança ganha uma boneca para cuidar. Então, eu vou internalizando que para eu ser amado, para eu ser validado, eu preciso cuidar do outro. E aí, eu até falo muito, não tem cuidado pelo outro se não tiver cuidado por mim. O maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Não dá para eu amar o outro se eu abro mão de mim. Só que não é isso que é propagado. Por exemplo, maternidade. Romantiza-se a maternidade. Né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Não, nasce o filho, nasce a exaustão. A maternidade é linda, mas ela é exaustiva. Alguém acolhe essa mulher? Homem não chora. Homem chora, homem urra. Se ele não urrar, em algum momento ele vai sofrer. Não, mas voltando a ela falar aqui, foi importante falar da questão dos profissionais da saúde, porque muitos profissionais da saúde estão passando por problemas, mas principalmente que viveram na pandemia, sim, né? Durante 2 anos de pandemia. Sim. Não, mas eu quero complementar, que é uma questão assim, sobre o que aconteceu com a minha cunhada, por exemplo, deixou muita gente doente, né? Porque vem a situação da culpa, o que eu poderia ter feito, né? O porquê que eu não acolhi, porquê que eu não abracei. Mas a pessoa, gente, é um justificando, é praticamente um injustificável, mas a pessoa, às vezes, ela não te dá espaço para você chegar nela. Vem cá, deixa eu te abraçar, conte comigo. A pessoa se torna arredia. Sim. Né? Juntou ela com o marido também suicida, sabe? Então foram situações muito complicadas que adoeceu todo mundo, as pessoas em volta. Então, nessa situação que temos praticamente uma justificativa. A gente fala muito, no setembro é pesado, né? Falar do suicídio, é até um tabu falar do suicídio. Mas quando a gente olha para a pesquisa, se a cada uma morte existem 20 tentativas não concluídas, quer dizer que a psicoeducação, espaços como esse que vocês criaram aqui, que eu me sinto muito lisonjeada de vir e de sentir que eu tenho poder de fala, é fundamental, porque pensa, meninos, na quantidade de pessoas do lado de lá que vão acessar essa informação e que às vezes não tem espaço em casa para chorar. Sim. E liga lá a TV e assiste o programa e fala, nossa, tá tudo bem. O que eu mais falo no consultório é, tá tudo bem sentir, tá tudo bem não estar bem. Tá tudo bem pegar o tapete e tirar a sujeira de lá. Porque se a gente não faz isso, vai chegar uma hora que vai extravasar. E você não quer morrer, você quer acabar com a sua dor. Porque se você quisesse morrer, você não estaria aqui. Se você quisesse morrer, você não estaria lutando até hoje. Então, acabar com a dor tem N outras estratégias para acabar com a dor. O que é que a gente vai fazer a partir disso? Então, criar espaços para falar sobre é fundamental. É verdade. Léo, nós vamos ter que despedir da doutora Queriele, mas antes disso, vamos fazer mais um. doutora, queria que você falasse rapidinho pra gente sobre tratamento. Quais os tratamentos? A pessoa se identificou, vou procurar a doutora Queriele, vou procurar outro psicólogo, vou buscar uma terapia. Quais são os tipos de tratamento que são realizados? Então, dentro da psicologia, nós temos várias abordagens, né? Cada profissional vai atuar com uma abordagem. Não é puxando sardinha, mas já puxando. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. A TCC hoje é o padrão ouro de tratamento para transtornos e também para quadros de ideação suicida. Então, assim, procure um psicólogo, alguém que possa ter conexão, né? Que você tenha conexão e sinta que é espaço para sua fala. Nesse caso, é importante também um acompanhamento psiquiátrico, né? O que o medicamento faz, o psicólogo não faz. Então, quanto mais acompanhado por uma equipe multidisciplinar, maior a chance de eu sair disso de forma rápida, né? E tem uma rede de apoio, pessoas que te fortaleçam. E eu falei aqui que nós somos biopsico-sócio-espirituais. Não quero falar de religião, mas de espiritualidade. A psicologia fala que nós somos seres espirituais. E dentro da espiritualidade, quais são seus valores? Suas crenças, seu propósito de vida, o que te rege, sua âncora. O que é a âncora? O que estabiliza o barco. O que é a sua âncora? É o seu filho? É o seu propósito? É os sonhos que estão na gaveta, que você sente que ainda precisa desengavetar? Então, são algumas dessas estratégias que têm ajudado muitas pessoas. Um hobby, né? Um hobby também. Um hobby, uma fonte de energia, né? Tá vendo, né, gente? Então, se você tá passando por alguma coisa ou conhece alguém que tá passando por uma situação muito complicada, busque ajuda de um profissional. É muito importante. A família também, os amigos. Meu amigo tá passando por isso. Orienta, busque ajuda. Tente ajudar. Dá um abraço. Né? Dá um abraço. Porque a gente precisa de um abraço. Sim, amigo. Me arruma 50 conto.
depois que terminar o programa, o Alex que vai pagar o almoço, tá no Simbora Restaurante. Almoço na janta, né? Porque a gente tá falando de coisa séria, mas eu acho que o sorriso também, ele alimenta, né? A mente, a alma, tudo. Então, a gente tem que dar uma pitada de alegria, até nas coisas sérias também, porque isso faz parte e nos ajuda. Sim. E eu gosto. Não sei se eu acho que eu preciso de tratamento, porque mesma hora que eu tô assim, tal, já mudo, mas eu nunca deixo a peteca cair, porque se eu puder te fazer sorrir, eu acho que eu vou colaborar dessa forma. Doutora Carielle, antes da gente terminar o bloco, em poucas palavras, qual o recado que a senhora deixaria para o nosso público? Então, se tiver do lado de lá alguém pensando, né, que a morte é a solução, acho que a principal mensagem aqui de tudo que a gente falou é: a morte não é a solução. Por mais que ela possa parecer o método mais fácil, mais rápido, né? Mas existem estratégias, então procure ajuda. E se você está do lado de alguém que tem falado, né, recorrentemente, que está com vontade de sumir, que perdeu o prazer pela vida, suspenda o julgamento. Não julgue. Mimimi é dor que não cabe, que não dói na gente. Então, quando a gente julga, a gente pode ser... A pessoa está no precipício, beirando o precipício, você vai lá e dá uma empurradinha. Isso condiz com seus valores, com seu propósito, com seu legado. Então, assim, estender a mão é fundamental. Muito obrigado pela sua presença. O programa Viver Iguais é de portas abertas, né, Léo? Volte quando quiser e vamos ajudar o nosso público aí, quem acompanha a gente, que está passando por algum problema, ser orientado, né? Eu acho que esse é o nosso dever doutora. aqui. Eu que Muito agradeço, meninos. Até mais, gente. Quase que pirei, Goiás é bom demais.